Desde que me juntei à seita, nunca pratiquei, mas possuo um poder aterrorizante que beira o divino. Nem mesmo o velho boi que ara na minha própria terra 2 poderia matar um exército de reis divinos com um único coice. Mesmo o cachorrinho preto que guarda a porta 3 consegue resistir a miríades de demônios. Até os ovos que colho em casa são descendentes de fênix antigas. Tudo isso porque despertei o sistema exclusivo para pets divinos. 4 Com os pets divinos, posso obter as ricas recompensas concedidas pelo sistema, e toda a Kinfen tem apenas um discípulo. 5 Mas ele ocupa todos os recursos de cultivo da montanha, por isso os grandes clãs exigiram a fusão da Kinfen. O líder, pressionado, estabeleceu uma aposta. 6 A aposta é ficar entre os 10 primeiros no torneio de novos discípulos. No entanto, no momento crucial, o mestre precisa sair para uma missão e, antes de partir, exige que eu recrute mais um discípulo. 7 Assim, abracei o cachorrinho preto e fui para a praça. Ao som da campainha, o grande cerimonial de recrutamento da seita Vuji começou oficialmente. 8 Os anciãos anfitriões apresentaram as vantagens de cada pico, mas quando mencionaram a Kinfen, pensaram por um longo tempo e não conseguiram dizer nenhuma vantagem. 9 Depois, só puderam dizer, Kinfen é talentosa, carinhosa e gosta de criar animais de estimação. 0 Todos começaram a discutir, que vantagem é essa? Mas olharam para o cachorrinho preto em meus braços. Combinando com a última frase do anfitrião, todos de repente entenderam. Então este pico Kinfen não tem nenhuma vantagem. 2 Exceto pela aparência, é inútil. A mulher que zombava por querer entrar na Kinfen agora estava cheia de preocupações. 3 Por um lado, minha aparência é tocante, por outro, é sobre o meu futuro. É realmente confuso. 4 No entanto, eles logo tomaram sua decisão, escolhendo o futuro. Afinal, todos são da mesma seita, não importa qual pico. 5 De qualquer forma, sob aquele rosto bonito, esconde-se um coração que cultivou por 10.000 anos. Ela já foi uma imperatriz demônio, 6 Invencível nos 9 céus, com incontáveis assassinatos em sua vida e uma reputação aterrorizante. Mais tarde, sofreu a traição de seus próprios discípulos. 7 Finalmente, esgotou sua essência de sangue até a exaustão e morreu. Ao acordar, ela apareceu neste mundo e decidiu encontrar uma pequena seita para cultivar discretamente. 8 Viver escondida por algumas décadas, e quando sua força fosse restaurada, ela retornaria aos 9 céus. 9 Para aniquilar todos aqueles palhaços insignificantes. Neste momento, ela pensava na identidade de cultivo do pico Jiuli, que parecia razoavelmente boa e valia a pena considerar. 20 Esgrima do pico Vanjian, uma esgrima ridícula e incomparável no mundo, ainda precisa ser cultivada? 21 Quanto ao pico Bing Shue, é um caminho de cultivo que apenas bárbaros escolheriam. Pensando, no meio da multidão, apenas Guan Xiaoyu permaneceu. 22 Ela ficou um pouco confusa, pensou um pouco. Como as pessoas foram embora? Irmão Sênior Shen, deixe isso para você. 23 O líder do pico Jiuli disse sorrindo, com uma aparência especialmente magnânima. Irmão Júnior, não hesite, sobrou apenas o último. 24 Se você não agir novamente, temo que nem o último restará. O líder do pico Bing Shue disse sorrindo e a aconselhou. 25 O líder do pico Vanjian concordou, recolha logo. Os mais de 200 novos discípulos, cada um deles recrutou, poderia matar um exército de reis divinos com um único coice. Mesmo o cachorrinho preto que guarda a porta 3 conseguia resistir facilmente a miríades de demônios. Mesmo os ovos que colho em casa são descendentes de fênix antigas. Tudo isso porque despertei o sistema exclusivo para pets divinos. 4 Com os pets divinos, posso obter as ricas recompensas concedidas pelo sistema, e toda a Kinfen tem apenas um discípulo. 5 Mas ele ocupa todos os recursos de cultivo da montanha, por isso os grandes clãs exigiram a fusão da Kinfen. O líder, pressionado, estabeleceu uma aposta. 6 A aposta é ficar entre os 3 primeiros no torneio de novos discípulos. No entanto, no momento crucial, o mestre precisa sair para uma missão e, antes de partir, exige que eu recrute mais um discípulo. 7 Assim, abracei o cachorrinho preto e fui para a praça. Ao som da campainha, o grande cerimonial de recrutamento da seita Vuji começou oficialmente. 8 Os anfitriões apresentaram as vantagens de cada pico, mas quando mencionaram a Kinfen, pensaram por um longo tempo e não conseguiram dizer nenhuma vantagem. 9 Depois, só puderam dizer, Kinfen é talentosa, carinhosa e gosta de criar animais de estimação. 10 Todos começaram a discutir, que vantagem é essa? Mas olharam para o cachorrinho preto em meus braços. 11 Combinando com a última frase do anfitrião, muitos de repente entenderam. Então este quarto pico não tem nenhuma vantagem.
12 exceto pela aparência, é inútil. Até mesmo os ovos chocados em casa são descendentes de Fênix ancestral, simplesmente porque eu despertei o sistema exclusivo de pets divinos. Com a ajuda de pets divinos, posso receber recompensas generosas dadas pelo sistema, e apenas eu sou discípulo em toda a Qinfen. No entanto, ocupa todos os recursos de cultivo da montanha, por isso todas as principais seitas exigem a fusão de Qinfen, e o mestre, pressionado, estabeleceu uma aposta. A aposta é ficar entre os 3 primeiros do torneio de novos recrutas, mas no momento crucial, o mestre tem que sair em uma missão, e antes de partir, ele me pediu para recrutar mais um discípulo. Então, abracei o cachorrinho preto e fui para a praça, e com o som de sinos, a cerimônia de recrutamento da seita Wuji começou oficialmente. Os apresentadores apresentaram os méritos de cada pico, mas quando mencionaram Qinfen, pensaram por um longo tempo e não conseguiram dizer nenhum mérito. Então eles só puderam dizer, Qinfen é talentoso, cheio de amor e gosta de criar pequenos animais. Todos começaram a discutir, que tipo de mérito é esse? Mas então olharam para o cachorrinho preto que o segurava. Combinado com a última frase do apresentador, todos de repente entenderam, então este quarto pico realmente não tem mérito algum. Exceto pela aparência, não vale nada. A mulher que estava rindo de quem iria para Qinfen agora também estava cheia de preocupações. Por um lado, minha aparência é de tirar o fôlego. Por outro lado, está em jogo o meu futuro. Que dilema! No entanto, eles rapidamente fizeram sua escolha. A escolha do futuro, afinal, seria de uma única seita, não importando qual pico. De qualquer forma, sob aquele rosto jovem, esconde-se um coração que cultivou por 100.000 anos. Um dia, foi um imperador. Invencível nos 9 céus, ele acumulou inúmeras glórias em sua vida. Mais tarde, sofreu a traição de seus discípulos. Finalmente, esgotou seu sangue vital até a secura e pereceu. Ao acordar, ele apareceu neste mundo. Ele decidiu encontrar uma pequena seita para cultivar discretamente. Viver escondido por algumas centenas de anos, e quando sua força fosse restaurada, ele voltaria aos 9 céus, para aniquilar todos aqueles palhaços arrogantes. Neste momento, ele estava pensando na identidade de cultivo do Pico Jiuli. Parecia razoavelmente bom, poderia ser considerado. O caminho da espada do Pico Vanjian, um caminho de espada enganoso, inigualável no mundo. Precisa ser cultivado ainda mais? Quanto ao Pico Bing Xue, esse é um caminho de cultivo que apenas loucos escolheriam. Enquanto pensava, Guan Xiaoyu era a única pessoa deixada no local. Ele ficou um pouco confuso. Pensou um pouco. Como todos foram embora. Shen Xixi, deixarei para você. O mestre do Pico Jiuli riu, parecendo particularmente orgulhoso. Mestre, não hesite mais, resta apenas um. Se você não agir novamente, temo que nem o último restará. O mestre do Pico de Gelo e Neve aconselhou com um sorriso. O mestre do Pico das 10.000 espadas concordou, diga adeus rapidamente. Havia mais de 200 novatos, e eles haviam recrutado mais de 60 cada. Eu pensei que um gênio estivesse aqui, mas agora resta apenas um com pouca aptidão. Parece que não importa se eu o entrego para Qinfen. Com aptidão tão ruim, ele pode ficar entre os 10 primeiros no torneio de novatos? Neste momento, Guan Xiaoyu sentiu uma dor de cabeça. Ainda não decidi. Os 3 picos me abandonaram. Por que dizem que ele tem pouca aptidão? Que cultivadores inexperientes. Eu dei um leve sorriso. Não importa ter pouca aptidão, não é mesmo, irmão mais velho? O irmão mais velho não aguenta, ainda tem um mestre acima. Quanto à aptidão, não me importo. De qualquer forma, basta recrutar um discípulo. Quanto a quem, não importa. Levantei-me, aproximei-me dela e perguntei com um sorriso, você quer entrar em meu Qinfen? Tenho outra opção? Guan Xiaoyu tossiu sangue e me lançou um olhar. E o cachorrinho preto em meus braços, murmurando secretamente em meu coração, por que um cultivador criaria um cachorro? Desgraçado pequeno cultivador, ousa me desprezar? Guan Xiaoyu lembrou-se dos 3 líderes de Pico de agora, suas expressões e tons de desprezo. Ela não pôde deixar de ficar furiosa. Um imperador demoníaco digno foi desprezado e agora expulso para Qinfen. Esta montanha desolada, e ainda tenho que enfrentar um irmão mais velho que cria um cachorro. Seu senso de mundo está desmoronando gradualmente. Eu andei na frente, tagarelando que Qinfen não tinha tantas regras. O mestre planejou com antecedência, em que reino? Eu também não sei. Eu sou o único discípulo. Agora você é mais um. Guan Xiaoyu, eu disse novamente, eu sou o irmão mais velho. Você é a segunda. A maior regra aqui é apenas uma,
ouça o irmão mais velho e cultive obedientemente. Consegue fazer isso? Ela respondeu hesitantemente. Muito bem, parece que você está se adaptando lentamente. A vida de cultivo em Kinfen, eu disse com um sorriso. E mais uma coisa, nosso mestre está muito ocupado. Ele não tem tempo para te ensinar a cultivar. Mesmo que ele volte, você não pode incomodá-lo. Se tiver alguma dúvida, pergunte a mim. Céus, terra! O que eu fiz de errado? Finalmente renascido, eu encontrei tal irmão mais velho. Guan Xiaoyu parecia desanimada. Que seja. Eu, um digno imperador demônio, não preciso que ninguém me guie no cultivo. Eu só quero encontrar um lugar para conseguir alguns recursos de cultivo para passar pelo estágio inicial. Guan Xiaoyu estava sem expressão. Seu quarto fica aqui. Limpe-o você mesma. Tenho algo para fazer agora. Eu disse. Peguei o cachorrinho preto e saí. Guan Xiaoyu atrás de mim franziu a testa. Estranho. Por que não há flutuações de cultivo no corpo do irmão mais velho? Com curiosidade, Guan Xiaoyu. Ele me seguiu secretamente e acabou me vendo lavar um velho touro amarelo em um riacho. 52 Ele lavou o corpo dele e cuidou do gado. Guan Xiaoyu arregalou os olhos, cheia de surpresa. 53 Meu Deus, que tipo de sênior ele é? Não admira que não haja vestígios de cultivo em seu corpo, então é por isso. 54 Ele tem uma aptidão muito ruim para romper, então desistiu de si mesmo? Cuidando de gado e cachorros. 55 Guan Xiaoyu sussurrou para investigar, parando de assistir. 2 horas depois, voltei com um coelho assado. 56 Eu disse com um sorriso. Você está com fome? Esta é a carne que acabei de assar, como enquanto está quente. O assado dado a mim 57 por ele, para alguém que não conseguia cultivar, naturalmente não havia como recusar. Mas, aconteça o que acontecer, 58 Ele, Guan Xiaoyu, não deveria desapontar essa boa vontade. Obrigado, Senhor. 59 Guan Xiaoyu pegou o coelho assado. Hora de dormir à noite. Vou pegar um cobertor para você mais tarde. Eu disse. 60 Guan Xiaoyu de repente sentiu que este sênior, além de não conseguir cultivar, 61 na verdade era uma pessoa muito boa, pelo menos bonito. Que seja, como o sênior desta geração local, 62 Depois que meu cultivo se recuperar, abrirei seu dantian para você. No dia seguinte, o sol da manhã nasceu gradualmente, 63 Todas as coisas gradualmente reviveram, e eu comecei a pastorear o gado bem cedo. Na encosta da montanha, 64 Velho touro amarelo, o grande cachorro preto e eu estávamos juntos, eu não parava de tagarelar. 65 Velho touro amarelo revirava os olhos sem parar, e o grande cachorro preto latia sem parar, a cena inteira parecia particularmente harmoniosa. 66 Você diz, quando o mestre voltará? A aptidão da discípula júnior é tão fraca, 67 Na competição de novatos em meio ano, ela conseguirá ficar entre os 10 primeiros? Eu continuei tagarelando. 68 Embora a aptidão seja ruim, ainda ao sênior, e se realmente não der certo, ao mestre. Isso, para os outros, 69 era apenas um discurso. Mas uma vez que o assunto realmente surgisse, eu teria que ficar cheio de preocupação. 70 Se não conseguirmos ficar entre os 10 primeiros na competição de novatos, aceita que Kinfen será forçada a se fundir. Se o mestre estivesse aqui, 71 Eu não ficaria tão incomodado. Mas não há um ditado agora? Alerta do sistema. 72 O anfitrião atingiu 1000 dias, obteve 20 anos de cultivo, recompensa, método básico de espadachim completo. 73 Força de combate aumentada em 30 pontos, recompensa 10 pílulas espirituais de terceiro nível. Alerta do sistema. 74 O nível do anfitrião aumentou para nível 3. Sob o sol radiante, uma força espiritual de repente 75 Uma onda de poder irrompeu do meu corpo. Esta cena foi justamente vista por Guan Xiaoyu. Ajudá-lo a se lavar e cuidar de bois? Guan Xiaoyu arregalou os olhos, cheia de surpresa. Meu Deus, que classificação é essa? Mestre, não é de admirar que não haja vestígios de cultivo em seu corpo, então é por isso. O talento é muito ruim para quebrar o reino, então ele desistiu? Criar gado e cuidar de cachorros. Guan Xiaoyu perguntou em voz baixa, parando de assistir. 2 horas depois, eu voltarei com carne de coelho assada. Ele disse com um sorriso, está com fome? Esta é a carne que acabei de assar, como enquanto está quente, você a assou para mim. Ele também não conseguia evitá-lo, pois não conseguia cultivar, mas, de qualquer forma, ele não deveria decepcionar essa bondade. Guan Xiaoyu agradeceu ao mestre. Guan Xiaoyu pegou a carne assada. Ela foi dormir à noite.
Eu trarei um cobertor para você mais tarde, eu disse. Guan Xiaoyu de repente sentiu que este sênior de poucos níveis, exceto por não conseguir cultivar, na verdade era uma pessoa muito boa, pelo menos ele era bonito. Que assim seja, como o irmão mais velho nesta vida terrena. Depois que meu cultivo terreno for restaurado, abrirei seu dantian para você. No dia seguinte, o sol nascente brilhou e ficou animado. Todas as coisas gradualmente reviveram. Bem cedo, comecei a pastorear o gado na encosta. Eu, o velho boi amarelo e o grande cachorro preto estávamos juntos. Eu não parava de tagarelar. O velho boi amarelo revirava os olhos o tempo todo, e o grande cachorro preto latia sem parar. Toda a cena parecia excepcionalmente harmoniosa. Você diz, quando o mestre retornará? Esta júnior irmã é tão fraca. Na competição de novatos em meio ano, ela conseguirá ficar entre os 10 primeiros? Eu continuei tagarelando. Embora ela tenha pouca autodisciplina, ainda há o sênior irmão. Se realmente não der certo, ainda há o mestre. E isso é dito na frente de estranhos. Apenas para conversar. Mas quando as coisas realmente acontecem, fico cheio de preocupação. Se não conseguirmos um dos 10 primeiros no grande torneio de novatos, Kingfen será forçado a se fundir. Se o mestre estivesse aqui, eu não estaria tão preocupado. Mas não há uma frase agora? Dica do sistema. Atingir 1000 dias em oxigênio quaternário concede 20 anos de cultivo, recompensa de maestria básica em técnica de espada. A constituição aumenta em 30 pontos, recompensa 12 plantas e meia da terceira tribulação. Dica do sistema. O nível de oxigênio quaternário é atualizado para o nível 3. Sob o sol brilhante, uma energia espiritual foi vista. Uma explosão de energia jorrou do meu corpo, e essa cena foi testemunhada por Guan Xiaoyu, que caminhava lentamente. Ele ficou surpreso por um momento, cheio de espanto em seu coração. O que aconteceu? Aquilo foi uma anomalia? Ser um imperador demônio soberano e ainda assim ver um gênio? Não é difícil de captar. O que emanou do meu corpo agora mesmo são flutuações. É realmente uma anomalia, mas eu não sou apenas um mortal apático e deprimido? A expressão de Guan Xiaoyu estava concentrada, e no momento seguinte, a anomalia desapareceu rapidamente. Ilusão, definitivamente ilusão. Guan Xiaoyu secretamente soltou um suspiro de alívio. Como o imperador demônio poderia se enganar? Ouvi passos atrás de mim. Não pude deixar de olhar para trás. Ah, é a irmã mais nova. Você dormiu bem ontem à noite? Obrigado pela sua preocupação, irmão mais velho. Dormi muito bem, disse Guan Xiaoyu. Que bom, que bom. Por que o irmão mais velho é tão bom comigo? Guan Xiaoyu perguntou de repente. Pensei um pouco. Como irmão mais velho, não é meu dever ser bom com a irmã mais nova? Droga, essa raiva que surgiu do nada. Ele é apenas um mortal apático e deprimido. Você, Guan Xiaoyu, é um imperador demônio. Mantenha a calma, mantenha a calma. Guan Xiaoyu perguntou, quando o mestre volta? Você tem alguma coisa importante? Fiquei cheio de dúvidas. Eu quero refinar meu corpo, Guan Xiaoyu disse com uma expressão impotente. Ele ainda é jovem, seu dantian é apenas um embrião, e ele ainda não entrou no caminho do cultivo. Portanto, ele ainda não tem a capacidade de refinar seu corpo por conta própria. Então, como podemos dizer isso? Alguém precisa proteger por perto. Esta é a realização tardia causada pela autogerência. Entendido, eu entendi de repente. Irmão mais velho vai preparar para você. Guan Xiaoyu ficou instantaneamente atordoado. Irmão mais nova, por que você ainda está parada? Vamos! Gritei. O velho boi amarelo miou baixinho, e a profunda afeição em seus olhos parecia dizer, finalmente eles foram embora. Guan Xiaoyu olhou para ele, cheio de surpresa em seu coração, sem tempo para conversar. Ele foi levado diretamente por mim. Em pouco tempo, eu a levei para a Montanha dos Fundos. Havia uma grande área de ferro medicinal aqui. Coberto densamente com ervas espirituais, contando cuidadosamente, havia pelo menos 500 plantas, do primeiro ao quarto andar. Guan Xiaoyu ficou imediatamente boquiaberto. Erva extintora de fogo, fruta coração de cobra, 2 devem ser suficientes. Eu escolhia seriamente. Guan Xiaoyu, ao lado, finalmente se recuperou e disse, irmão mais velho, se o mestre descobrir que estamos fazendo isso, ele vai nos repreender? Eu respondi com um sorriso. Não se preocupe, essas ervas espirituais são todas plantadas por mim. São todas plantadas por ele. Guan Xiaoyu abriu os olhos arregalados, quase explodindo, levou meia hora. Para colher mais de 30 tipos de ervas espirituais diferentes.
Você disse que era sua primeira vez refinando o corpo, então deveria ter escolhido ervas espirituais com propriedades mais suaves. Ok, siga-me. Guan Xiaoyu com uma cara sombria, querendo refutar, tudo bem. Eu me recuso a ir. Depois de me despedir deste discípulo de primeira linha, Guan Xiaoyu apenas encarou o balde e o examinou cuidadosamente. Para ser honesto, depois de 100.000 anos, ele havia esquecido como refinar o corpo. O mestre colheu muitas ervas espirituais agora. Ele também não entendia nada. Depois de trabalhar por mais de meia hora, ele produziu este balde. Mestre, realmente entende como refinar o corpo? Ele estava cheio de dúvidas. No momento em que rasgou a água, uma forte sensação de calor atingiu-o de repente, como se ele tivesse pulado em um poço de fogo em chamas. Guan Xiaoyu rapidamente circulou seu dantian, absorvendo energia espiritual com todas as suas forças, mas as propriedades da erva eram muito ferozes, e o balde começou a ferver. Meu Deus, isso é chamado de propriedades suaves? Guan Xiaoyu queria chorar, mas não tinha lágrimas. Cerca de 2 minutos depois, ele não aguentou mais, e com as mãos trêmulas gritou. Mestre, Pen Huayin acabou de descer, eu entrei direto pela porta. Como se sente? Essa sensação não pode mais ser descrita com palavras. Todo o corpo parecia estar se partindo, a sensação de calor era extremamente forte, e o dantian estava constantemente agitado. A consciência de Guan Xiaoyu ficou cada vez mais turva, assim como sua visão. Na névoa, ele apenas viu eu vindo em sua direção. Acabou. Este mestre não é nada confiável. Com um cultivo tão fraco, ele não consegue suportar 37 ervas espirituais? Meu mestre disse que quando ele refinou seu corpo, ele usou mais de 100 ervas espirituais. Algo deu errado? Eu pensei repetidamente e finalmente cheguei à conclusão. Parece que esqueci de refinar as propriedades da erva para ele. Usar ervas espirituais diretamente e ervas espirituais refinadas são conceitos completamente diferentes de absorção. Felizmente, Guan Xiaoyu já havia desmaiado. Caso contrário, ao ouvir essas palavras, ele provavelmente teria cuspido uma boca cheia de sangue. Eu imediatamente me sentei e bati no balde com as 2 mãos, refinando-o junto com a pessoa. Ajudei Guan Xiaoyu com todas as minhas forças a absorver as propriedades da erva. Quando Guan Xiaoyu acordou, já era o dia seguinte. Neste momento, ele deu um grito de espanto. A água no balde havia secado, deixando apenas um líquido pegajoso. Era o sangue vital que fluía de seu corpo, e todo o seu corpo estava nu, enquanto eu estava quieto ao lado dele. Diante dessa cena, o Imperador Demônio, famoso no Reino Demônio, instantaneamente pensou em muitas cenas desagradáveis. Eu sorri gentilmente. O irmão mais velho não esperava que o temperamento do corpo exigisse tirar as roupas. Ainda pior que a irmã mais nova. Não se preocupe. Eu absolutamente não espionei. Inspecionei cuidadosamente o corpo de Guan Xiaoyu e descobri que seus meridianos não eram fortes o suficiente. O dantian era muito estreito, simplesmente insuficiente para suportar a circulação de 100 rodadas. Então, por enquanto, vamos esperar, temperar seu corpo novamente à noite, ou adiar para amanhã. Depois disso, tive algo para fazer e saí diretamente. Aquela irmã mais nova, você pode me ajudar a alimentar aquele boi? Guan Xiaoyu explodiu instantaneamente. Um imperador demônio digno iria alimentar bois? Sem tempo para recusar. Deixou apenas Guan Xiaoyu sozinho, confuso ao vento, no pico da seita Wuji. O atual mestre da seita, Baili Jiansan, perguntou, Irmão Júnior Shen, ouvi dizer que você aceitou uma discípula feminina na cerimônia de recrutamento. Como está o progresso? Não é que eu vá aceitar Guan Xiaoyu como discípula, mas sim a vontade do mestre. Um deles está perguntando o que já sabe. Um deles está respondendo superficialmente. Qual é a qualificação de Guan Xiaoyu? Provavelmente ninguém em toda a seita não sabe. Como mestre da seita, como ele poderia não saber? Com suas qualificações, ele pode entrar no top 10 do torneio de novos discípulos. A resposta é quase auto-evidente. Baili Jiansan mencionou que entrei na seita há 3 anos. Normalmente, embora a irmã Júnior estivesse um pouco ocupada e negligenciasse meu cultivo, nos últimos 3 anos, eu mesmo estive preguiçoso, nunca me exigi rigorosamente, e fui extremamente superficial em assuntos de cultivo. Quanto às questões superficiais, realmente não me incomodo em explicar, mas tenho que admitir. Em alguns aspectos, o mestre é realmente muito bom comigo, como no controle de Qinfen. O Enyu-Qin me deu total liberdade. É claro que ninguém administrava Qinfen de qualquer maneira, além do desenvolvimento da terra nos fundos das montanhas. Ele nunca perguntou.
E quando os discípulos das Três Montanhas me provocaram há 2 anos, Wen Yuqin foi à frente para pedir explicações. No final, as Três Montanhas pagaram uma grande quantidade de ervas espirituais, pílulas espirituais, etc., e tudo me foi dado. O mais surpreendente é: eu pastorei bois em Qinfen por 3 anos inteiros, e Wen Yuqin não teve intenção de me expulsar da seita. Wen Yuqin disse uma vez: minha discípula faz o que quiser. Por que vocês se preocupam em cuidar disso? Eu respondi com um sorriso: a verdade é que vou descansar bem. Esforçar-me para melhorar a mim mesmo. Naquela encosta, o boi ainda é o mesmo velho boi amarelo. O cachorro ainda é o mesmo cachorro preto, mas a pessoa não sou mais eu, é Guan Xiaoyu, com o rosto cheio de raiva. Eu sorri sem dizer nada, peguei a erva espiritual da mão de Guan Xiaoyu. Aquele velho boi amarelo estava no nível 8, no nível 8. Começou a comer alegremente, não importa o que, ele tinha que impulsionar o reino de Guan Xiaoyu. A primeira purificação do corpo consumiu 37 ervas espirituais. O segundo caso, em termos de volume, deveria ter sido aumentado. No entanto, acredito que, em termos de capacidade de suporte atual do corpo de Guan Xiaoyu, ainda está longe de atender aos requisitos. Um mês passou rapidamente. Eu acumulei continuamente a purificação do corpo de Guan Xiaoyu 5 vezes, consumindo até 437 ervas espirituais. Finalmente, a força dos meridianos foi gradualmente aumentada e o Dantian também se abriu bastante. Na hora do Qi, 300 voltas do circuito celestial. Muito ruim, o que devo fazer? Murmurei com a testa franzida, 300 vezes é ruim. O pequeno rosto de Guan Xiaoyu instantaneamente ficou sombrio. Vendo minha expressão abatida, Guan Xiaoyu confortou: mestre, o circuito celestial não decide tudo. Mesmo com pouca aptidão, ainda há esperança. Que tal o mestre aceitar outro discípulo, irmão ou irmã? Guan Xiaoyu lutava no limite do colapso. Ela estava realmente muito cansada, principalmente porque eu era muito teimoso. Seu corpo frágil realmente não conseguia suportar. Sorri levemente. Lembro-me que na montanha Jiuli, eu já tinha aceitado um sujeito chamado Zhu Guovuxuan. Vamos dar uma olhada. O favor do mestre é imenso. Eu sei. Em meu rosto delicado e perfeito transpareceu um ar de indiferença. Guan Xiaoyu pensou e ficou secretamente tocada. Eu, que estava desanimado, não conseguia meditar suavemente, então depositei todas as minhas esperanças nela. Em pouco tempo, chegamos à montanha Jiuli. Muitos jovens discípulos que estavam treinando olhavam para cá, franziam a testa e começavam a cochichar. O som das discussões ficou cada vez mais desagradável. Eu parecia indiferente. Eu estava acostumado a essa cena há muito tempo, mas Guan Xiaoyu, que estava ao meu lado, ouviu com desconforto. Seus olhos negros às vezes mostravam um toque de frieza. Ela riu friamente em seu coração, pequenos cultivadores ignorantes, atrevendo-se a ofender o mestre local. Quando meu cultivo aumentar, eu definitivamente os eliminarei um por um. Zhu Guovuxuan nos viu andando em direção a eles. Ela me conhecia um pouco, e em seu coração, sentia um certo desprezo. Quanto a Guan Xiaoyu, aquela garotinha com aptidão terrível, uma que passa o dia todo pastoreando bois e cães. O outro tem uma aptidão terrível. Os dois juntos são um par perfeito. Zhu Guovuxuan disse desdenhosamente: posso ajudar? Quantas vezes você girou o circuito celestial antes de quebrar o reino? Perguntei ansiosamente, e Zhu Guovuxuan riu friamente. Você quer perguntar? Ou foi por ela? Essa frase é extremamente humilhante. A frase anterior significava: você ainda não quebrou o reino em 3 anos? A última frase foi perguntar a Guan Xiaoyu. Sabendo que ela era muito ruim, já era muito bom poder quebrar o reino. É necessário comparar o número de rotações do céu com os outros. Guan Xiaoyu olhou com raiva. Um corpo é incrível. Um cachorro olha para as pessoas e as despreza. Nos 9 céus e 10 terras, ninguém jamais ousou humilhar esta pessoa assim. Ela estava prestes a agir, e o cachorro e o porco sem igual responderam com arrogância, 290 vezes. Guan Xiaoyu não pôde deixar de rir. Eu fiquei chocada. Tão ruim. Depois de obter a resposta, não havia necessidade de demorar, mas eu nunca pensei que uma pessoa com uma rotação de corpo de céu de apenas 290 vezes, parece que os mais de 400 elixires de porco não foram usados em vão. Quando nos afastamos gradualmente, o cachorro e o porco sem igual atrás dele se recuperaram, com uma expressão sombria e ameaçadora, e seu rosto afundou no fundo. Ela realmente disse que era tão ruim agora. Na encosta suave, o velho boi que eu trouxe disse:
Agora você ataca este velho boi. Deixe-me ver a sua força. O velho boi ficou surpreso, com uma expressão de relutância no rosto. Sobre a prática do Sênior Irmão, eu posso fazer isso sozinha. Guan Xiaoyu fez um esforço para vir. Eu estava prestes a dizer, embora o mestre esteja ocupado e não tenha tempo para te ensinar a praticar. Mas o irmão Sênior ainda está aqui, e sua aptidão é tão ruim. Você pode praticar sozinho? Minha aptidão não é ruim. Guan Xiaoyu ficou com tanta raiva que tossiu sangue. Se não fosse ruim, eu precisaria de mais de 400 elixires de porco. Se não fosse ruim, eu precisaria de 5 vezes de temperamento corporal. É realmente se esforçando para ser forte, irmã discípula. Eu também disse com um sorriso, então vá, se houver algum problema, volte e me pergunte. Um certo velho boi mugiu, o cachorrinho preto latiu como sempre, Guan Xiaoyu saiu com alegria no coração. Ela partiu apressadamente. Neste momento Guan Xiaoyu estava em seu quarto, praticando o divino demônio das 9 revoluções de sua vida anterior. Mas ele não sabia que essa aura assassina já havia me alarmado, e eu vim silenciosamente para a porta. Ele franziu a testa de vez em quando, e de vez em quando relaxava as sobrancelhas, parecendo estar em conflito. Foi uma ilusão? Por que a irmã discípula tem uma aura assassina tão forte? No entanto, o imperador demônio não era o imperador demônio do deserto ocidental, e agora ele parecia não ter atingido o método de cultivo desta arte divina, mas ele teve que praticar a força, o que inevitavelmente causaria um efeito rebote. Do lado de fora da porta, fiquei horrorizado. Não é que eu deva correr para dentro. Muito impulsivo. Quando Guan Xiaoyu acordou, já era o terceiro dia, com um rosto pálido como papel. Lábios roxos, corpo fraco. Vendo-me adormecido ao lado, ele chamou fracamente, irmão Sênior. Acordei de um sonho. Ele respondeu, uma indução fraca como um inseto. Mestre, estou com fome. Um erro. Parece que terei que esperar até que TY termine antes de poder descansar. Guan Xiaoyu ainda estava com medo. Não demorou muito. Entrei com uma tigela de mingau branco e sorri. Ser pobre em talentos não significa nada, contanto que você se esforce. Se você não desistir e não tiver medo do caminho à frente, haverá muitos que se tornarão grandes tarde na vida. Sim, obrigado mestre pelos seus ensinamentos. Guan Xiaoyu deu algumas mordidas e perguntou com a boca cheia, mestre, nosso mestre deixou algum método de cultivo? Neste momento, pensei por um momento e disse, há um método de cultivo que é muito adequado. Você será muito poderoso depois de cultivá-lo. Este método de cultivo é chamado um que se transforma em 3 limpos. Na verdade, não pode ser simplesmente considerado um método de cultivo. Ele se inclina na direção de poderes divinos. Guan Xiaoyu folheou casualmente, e quanto mais ele lia, mais ele achava o método incrivelmente profundo, o dom imbuindo o espírito divino e limpando o coração, acalmando o corpo, dobrando o espírito. Sem saber, Guan Xiaoyu já estava imerso em sua mente. Quando ele recuperou a consciência, 2 horas já haviam passado. O mestre já não estava mais na caverna. Mestre é realmente incrível. Como um mortal, ele conseguiu coletar um método de cultivo tão desafiador. No lado da encosta, eu estava cuidadosamente esculpindo uma espada de madeira. Eu estava praticando intensamente as técnicas básicas de esgrima. Corte, chute, pontapear, esfaquear, varrer. Movimentos simples. Eu os balancei, criando um reino de esgrima natural. Entre um movimento e outro, o dão nasceu habilmente, ondulando em camadas. Este é o reino de grande sucesso na base da esgrima. Guan Xiaoyu caminhou lentamente, vendo esta cena e ficou chocado. Novamente o reino da esgrima. Mestre estava escondendo sua força, mas ele não mostrava nenhuma flutuação de reino. O que está acontecendo? Será que eu vi errado? Será que o mestre é um corpo de esgrima? Com o corpo de um mortal. Ele era capaz de empunhar o reino da esgrima. Não havia tal explicação que o pudesse convencer. Ele varreu o velho boi amarelo ao lado e olhou para o cão preto saltitante não muito longe. Ele não pôde deixar de dizer, mestre, na verdade, o cultivo não é difícil. Pastorear gado e cães está tudo bem. Mas você também deve fortalecer seu próprio cultivo. Ele resmungou em seu coração, Amitabha. Ah, mestre, seus remédios espirituais e pílulas. Armas, de onde vieram todas elas? Guan Xiaoyu realmente não conseguia conter sua curiosidade. A resposta do mestre era impossível de refutar. Meio mês se passou em um piscar de olhos. 227 Guan Xiaoyu finalmente entrou com sucesso no reino do Oceano Rompido, e seu respeito pela 9 revoluções arco do deus demônio só aumentou.
228 Hesitei por vários dias, mas finalmente decidi continuar meu cultivo. Do lado de fora da porta, eu segurava o cachorrinho preto. 229 Tapei sua boca com firmeza, observando calmamente o quarto de Guan Xiaoyu. 230 Eu podia sentir claramente aquela flutuação aterrorizante reaparecendo, então desisti da minha obsessão. 231 Não demorou muito, o que demoníaco no quarto ficou mais denso. Dei um passo rápido e espalhei uma dúzia de petiscos. 232 Comecei a arranjar a formação com cuidado. Se Guan Xiaoyu continuasse a cultivar assim, e o que demoníaco não fosse disfarçado, 233 certamente alertaria os fortes de alto escalão da seita. Horas depois, o cultivo terminou. Guan Xiaoyu de um paraíso rompido 234 subiu rapidamente para o terceiro céu, a velocidade impressionante. Alerta do sistema. Acumule 4 oxigênios. O cachorrinho preto por 100 dias. 235 Ganhe 20 anos de cultivo. Recompensa de 20 ou mais ervas espirituais de terceira classe. Um artefato de gelo de terceira classe. 236 Um livro de método verdadeiro de passos para o sol. Meus olhos saltaram. Lembrei-me de um romance com um método verdadeiro do sol. 237 Era incrivelmente poderoso, capaz de controlar o brilho do sol, como uma divindade. Ai! Esquece. 238 Um velho boi gritou alto, tentando chamar minha atenção, apenas porque aquele cachorrinho preto era muito irritante para o boi. 239 Nesse momento, Guan Xiaoyu se aproximou. Irmão mais velho, como você se sente? Perguntei, levantando a cabeça. 240 Quebrei, me sinto bem, respondi, assentindo. Esta espada de madeira é para você. 241 A partir de hoje, a menos que sua vida esteja em perigo, você não pode usar artefatos de gelo reais, a menos que 242 tenha minha permissão. Levantei-me, sem esperar que Guan Xiaoyu se lembrasse, e continuei. Além disso, 243 Os discípulos do vento servil estão se reunindo, vá dar uma olhada, talvez fazer alguns amigos. 244 Esta espada de madeira não é uma espada de madeira comum. Dê a Guan Xiaoyu porque eu quero que ela se autocontrole, tocar nela. 245 Tenho medo que Guan Xiaoyu não consiga entender minha boa intenção. Essa espada de madeira está sem vento. Guan Xiaoyu queria chorar, mas não tinha lágrimas. 246 Vendo o reino da pequena cidade, embora sem vento, há o reino da grande cidade em meu coração. 247 Mãos sem espada, a espada está no coração, então esta espada de madeira é uma espada. Expliquei com um leve sorriso. 248 Além disso, esta minha espada de madeira não é feita de madeira comum. Falou como se fosse verdade. 249 Você desistiu de cultivar? E ainda se preocupa com os outros? Não, o irmão mais velho local. 250 Como ele pode ser um mortal? Encontre um tempo para se comunicar bem com o irmão mais velho. Tenho que fazer. Guan Xiaoyu finalmente entrou com sucesso no reino do Oceano Rompido, e sua admiração pela 9 revoluções arco do deus demônio só aumentou. Hesitei por vários dias, mas finalmente decidi continuar meu cultivo. Do lado de fora da porta, eu segurava o cachorrinho preto. Tapei sua boca com firmeza, observando calmamente o quarto de Guan Xiaoyu. Eu podia sentir claramente, aquela flutuação aterrorizante reapareceu, então desisti da minha obsessão. Não demorou muito, o que demoníaco no quarto ficou mais denso, dei um passo rápido e espalhei uma dúzia de petiscos. Comecei a arranjar a formação com cuidado, se Guan Xiaoyu continuasse a cultivar assim, e o que demoníaco não fosse disfarçado. Certamente alertaria os fortes de alto escalão da seita. Horas depois, o cultivo terminou. Guan Xiaoyu de um paraíso rompido 234 subiu rapidamente para o terceiro céu, a velocidade impressionante. Alerta do sistema. Acumule alimentar o cachorrinho preto por 100 dias. Subiu rapidamente para o terceiro céu, a velocidade foi surpreendente. Dica do sistema. Alimentar o cachorro preto pequeno por 100 dias consecutivos. Ganhe 20 anos de cultivo, recompensa de 20 ou mais ervas espirituais de terceira classe, um artefato espiritual de terceira classe. Método verdadeiro de passos para o sol. Meus olhos saltaram. Lembrei-me de um romance onde o método verdadeiro do sol era incrivelmente poderoso, o sol ardente, como uma divindade. Ai! Um velho boi gritou alto, tentando chamar minha atenção, apenas porque aquele cachorrinho preto era muito irritante para o boi. Nesse momento, Guan Xiaoyu se aproximou. Irmão mais velho, como você se sente? Perguntei, levantando a cabeça. Quebrei, me sinto bem, respondi,
assentindo. Esta espada de madeira é para você. A partir de hoje, a menos que sua vida esteja em perigo, você não pode usar artefatos de gelo reais, a menos que tenha minha permissão. Levantei-me, sem esperar que Guan Xiaoyu se lembrasse, e continuei. Além disso, os discípulos do vento servil estão se reunindo. Vá dar uma olhada, talvez fazer alguns amigos. Esta espada de madeira não é uma espada de madeira comum. Dê a Guan Xiaoyu porque eu quero que ela se autocontrole. Toque nela. Tenho medo que Guan Xiaoyu não consiga entender minha boa intenção. Esta espada de madeira está sem vento. Guan Xiaoyu queria chorar, mas não tinha lágrimas. Vendo o reino da pequena cidade, embora sem vento, há o reino da grande cidade em meu coração. Mão sem espada, a espada está no coração, então esta espada de madeira é uma espada. Expliquei com um leve sorriso. Além disso, esta minha espada de madeira não é feita de madeira comum. Falou como se fosse verdade. Você desistiu de cultivar? E ainda se preocupa com os outros? Não, o irmão mais velho local. Como ele pode ser um mortal? Encontre um tempo para se comunicar bem com o irmão mais velho. Tenho que fazê-lo recuperar sua força. Não posso continuar devolvendo dinheiro assim. Guan Xiaoyu tomou uma decisão. Mu Guan ficou firme. Depois de terminar com a espada de madeira, ele se virou e foi embora. Mestre, esta pequena irmã mais nova não é simples. Eu suspirei impotente. O mundo é vasto e os cultivadores são inúmeros. Mas quantos podem tolerar a existência de cultivadores de toque? Dizem que o Eiu é preguiçoso para administrar Qingfen, preguiçoso para recrutar discípulos. Ainda mais preguiçoso para me ensinar a cultivar, mas quem sabe que eu devo alcançar a visão? Ou diretamente expulsá-lo do portão da montanha. Você acha que fiz algo errado? Perguntei ao velho boi. Este último revirou os olhos e se virou para ir embora, e o cachorrinho preto perseguiu o velho boi. Eu me deitei, segurando uma grama na boca, e o deus da espada disse em voz alta. A vida de uma pessoa é uma estação de grama, não longa nem curta. Espero que a irmã mais nova possa fazer mais amigos. Espero também que esta espada de madeira possa realmente te conter, caso contrário, o irmão mais velho ficará muito triste. Na praça banhada pelo sol. Hoje não é um dia importante, é apenas a reunião de novos discípulos de Sifen, com competições e intercâmbios mútuos. Deixe seu irmão mais velho Shen Pingping vir, quero desafiá-lo. Atrás da multidão. Uma voz veio do meio do chão, e Zhuge Wuxuan estava caminhando passo a passo. Pouco tempo atrás, Shen Pingping o havia envergonhado publicamente por seu mestre do destino celestial, dizendo que ele era muito ruim. Por causa disso, agora, Zhuge Wuxuan decidiu desafiar Shen Pingping. Seu objetivo é óbvio, ele quer recuperar a face perdida. Guan Xiaoyu desdenhou. Apenas você? Zhuge Wuxuan permaneceu em silêncio. Continuou avançando com firmeza, sua aura mudou repentinamente, como se tivesse se transformado em uma brisa limpa. Difícil de capturar. Guan Xiaoyu ficou secretamente chocada, mas o que a surpreendeu não foi o poder de Zhuge Wuxuan. Mas quando ela executou a técnica de cultivo, um Qi se transforma em 3 puros, diante de seus olhos, Zhuge Wuxuan começou a ficar borrado. Temendo que Zhuge Wuxuan atacasse, ela friamente levantou a mão e deu um tapa. Instantaneamente quebrou sua chamada técnica de movimento de alto nível. Guan Xiaoyu rapidamente saltou, sua velocidade era muito mais rápida que a de Zhuge Wuxuan. Em um piscar de olhos, ela chegou à sua frente, deu mais alguns tapas claros, e as marcas vermelhas claras de 5 dedos permaneceram. Diretamente fez Zhuge Wuxuan desmaiar, até vomitar espuma branca. Com essa habilidade, você ainda quer desafiar meu irmão mais velho? Que técnica de movimento de alto nível lixo! Volte para casa e lave e durma. Guan Xiaoyu zombou sem piedade. Em breve, o líder do vento de Jiulifen recebeu a notícia, e seu rosto imediatamente escureceu. Ela perguntou ansiosamente, incrédula, mas não foi o Wuxuan quem cultivou uma técnica de movimento de alto nível? Como ele poderia ter perdido 5 camadas do sol quebrado, técnica de movimento de alto nível, e ainda um corpo integrado? Na verdade não conseguiu sequer durar um round contra aquela garotinha. Derrubado assim? Que tipo de piada é essa? Para o vento de 10.000 espadas. O Qi quase cuspiu sangue de raiva. Uma digna existência de coração de espada, empunhando uma arma dos 3 reinos. Fugiu sem sequer ter tido a chance de atacar. Ela disse em voz alta, com uma raiva que não podia ser consertada, que vergonha. A Netflix, o vento de 10.000 espadas, te treinou meticulosamente por vários meses.
dando-lhe tudo o que você queria, e você fez isso. Sem sequer ter dado um golpe, você se virou e fugiu. Ela só tinha um pensamento neste momento. Pendurar Movei em frente ao palácio para honrar os ancestrais e todos os predecessores do Vento de 10.000 espadas. Nesse momento, Feng Shou do Vento de Gelo e Neve também recebeu a notícia. Seu rosto estava cheio de surpresa. Guan Xiaoyu derrotou Zhu Jivushuan. E eu estou olhando fixamente para Guan Xiaoyu neste momento, exortando. Diga-me, onde você errou exatamente? Guan Xiaoyu estava cheia de mágoa, sentindo que havia ganhado glória para Qin Feng. Ela realmente não entendia onde havia errado. Minha expressão ficou preta instantaneamente, não permitindo que Guan Xiaoyu fizesse amigos. Em vez de precisar mostrar força, não deveria ter brigado com Zhu Jivushuan. Eu disse seriamente. Cultivadores têm vidas longas e deveriam fazer mais amigos. Guan Xiaoyu conseguiu derrotar Zhu Jivushuan. Isso parecia errado e não pude deixar de suspeitar que ela usou o poder de cultivo demoníaco. Guan Xiaoyu refutou apressadamente. Explicando freneticamente a situação específica na época, Shen Pingping suspirou suavemente e disse, você tem que distinguir a ocasião. Eu entendo sua boa intenção e o significado de você lutar por Qin Feng, mas meu coração se preocupa com Guan Xiaoyu. Que sua identidade como cultivadora demoníaca possa ser exposta. O líder da seita, Bai Li Jiansan, disse para mim, se você tiver dificuldades, pode me dizer. Não sacrifique a reputação da seita e a vida de Guan Xiaoyu por fama e fortuna. Quando ouvi isso, entendi mais ou menos, foi porque Guan Xiaoyu derrotou Zhu Jivushuan, o líder do Vento de 9 Li ficou infeliz. Então ele veio fazer uma fofoca, difamando maliciosamente Guan Xiaoyu. Eu disse com firmeza. Não há problema em dar recursos de cultivo fáceis para Guan Xiaoyu usar. Xiaoyu também não seguiu o caminho errado. Ao mesmo tempo, vários líderes de vento se reuniram e a decisão foi que as armas poderiam ser elevadas a 3 reinos, apenas porque os discípulos de 3 ventos. Se alguém obtiver o reconhecimento da arma dos 3 reinos, eles pensaram que eu recusaria essa proposta. Os vários líderes de vento nunca esperaram que eu de fato concordaria com a proposta deles de elevar o nível das armas. Aquela era uma arma dos 3 reinos. Uma vez que aparecesse na competição de recrutas, quase poderia varrer todos os grandes inimigos. O 3 ventos parecia indiferente. Cada um deles teve um gênio que conquistou o reconhecimento de armas de rank 3, podendo totalmente ser usado como carta na manga. Mas olhe para Qin Feng. A postura daquela garota, Guan Xiaoyu, só de ter uma arma de rank 2. Já seria muito bom. Os 3 mestres do vento se entreolharam e sorriram, cada um com suas próprias intenções ocultas. Mas o mestre da seita, Bai Li Jiansan, estava secretamente cuspindo sangue. Não basta você não refutar a proposta deles. Você ainda se ofereceu para levar seus animais de estimação para lutar, o que diabos você está pensando? Outros empunham armas poderosas, explodindo todo tipo de força, e você quer que Guan Xiaoyu arraste uma vaca para lamber os pés do oponente? Ou abrace aquele cachorrinho preto para latir para eles? Bai Li Jiansan estava completamente sem palavras para mim. Mas os 3 mestres do vento quase caíram de rir. O mestre do vento da miríade de espadas disse, já que o mestre Shen concordou tão entusiasmado com a minha proposta, então a proposta do mestre Shen também é aceita pelo meu vento da miríade de espadas. O mestre do vento dos 9 Li ao lado disse rindo, eu também concordo em levar os animais de estimação, ótimo. Esta é sem dúvida uma tentativa ousada. Talvez adicione bastante diversão à competição de novos alunos. Ele mesmo disse que tudo que adiciona é apenas a diversão das 3 seitas. Qin Feng, como responsável pelo humor, já é digno de seu nome. O mestre do vento do gelo e neve concordou sorrindo. Nas próximas horas de Bai Li Jiansan, muitas regras foram estabelecidas para a competição de novos alunos, além da proposta feita pelo mestre do vento da miríade de espadas. O mestre do vento dos 9 Li também fez uma proposta. Ele exigiu fortemente que a área do campo de batalha fosse expandida, de 100 metros originais para 500 metros. A razão também é muito simples. Com um campo de batalha maior, os novos alunos poderão se desenvolver melhor, sem mais restrições por aquele pequeno espaço. Sobre isso, eu sabia muito bem o motivo. Guan Xiaoyu derrotou Zhu Jivushuan com sua técnica de movimento, o que claramente o deixou com muita sombra. Se a área do campo de batalha for ampliada, será mais propício para Zhu Jivushuan se desenvolver. Afinal,
Ele é um cultivador de corpo único e também cultiva técnicas de movimento de alto nível, enquanto o conteúdo de cultivo de Guan Xiaoyu não tem nenhuma técnica de movimento, é realmente muito impulsivo. E meu rosto estava tão calmo quanto água. Mestre Shibo, não se preocupe, as regras são apenas regras no final, força poderosa é a base de tudo. Eu parecia muito confiante, não apenas por causa de Guan Xiaoyu, mas mais por acreditar no sistema. No estábulo de Huang Niu Xiaowei, Guan Xiaoyu, que estava consolidando seu reino, quase sofreu um contragolpe do arco demoníaco 9 vezes virado. Por sorte, foi suprimido a tempo pela força da um vigor transformado em 3 puros. Ele sentiu seu coração tremer violentamente. E ficou incrivelmente comovido. Este método definitivamente não é um método de cultivo comum, como o Imperador Demônio Invencível. As técnicas que ele viu podiam dar às pessoas uma sensação maravilhosa de estar infinitamente perto do grande Dão. Mais do que a força dominante do arco do Deus Demônio de 9 vezes, ele era mais como uma esposa gentil, sempre capaz de acalmar o arco do Deus Demônio nos momentos cruciais. 327 deixá-lo calmo e, muitas vezes, a força que ele exercia. 328 estava muito além do escopo de compreensão de Guan Xiaoyu sobre o cultivo. Seria realmente uma técnica divina? Em seguida, Guan Xiaoyu caiu em profunda angústia. 329 A transformação do Qi em 3 puros é tão poderosa, devo desistir do arco do Deus Demônio de 9 vezes? Depois de muito pensar, ele suspirou. 330 Esqueça, vou tentar cultivar primeiro. Mas essa transformação do Qi em 3 puros significava que ele teria que desistir do cultivo demoníaco familiar. 331 Embarcar em um caminho desconhecido. O risco é muito grande. Vários dias se passaram, e o reino foi finalmente consolidado. 332 Sua compreensão de transformação do Qi em 3 puros e arco do Deus Demônio de 9 vezes também atingiu um nível totalmente novo. Ele tinha um forte pressentimento. 333 Parecia que as duas técnicas se complementavam. Não importava qual ele abandonasse, estava destinado a não conseguir mais cultivar. 334 Empurrou a porta, e o sol há muito esperado caiu sobre ele, quente e agradável. Tudo mais uma vez chegou à encosta, ainda a cena familiar que não podia ser mais familiar. 335 O mistério recém-surgido em seu coração em relação ao Sênior Mestre desapareceu instantaneamente. Como o Sênior Mestre poderia ser um poderoso oculto? 336 As ervas espirituais não foram dadas pelo Mestre? O mesmo acontecia com as técnicas e armas. Pelo menos Guan Xiaoyu nunca tinha visto nenhum grande mestre. 337 Que pode ficar mais forte cuidando de gado e cachorros todos os dias? É por causa de sua má qualificação? Parece que o Sênior Mestre antes. 338 Certamente suportou muitas dificuldades, por isso se deixou levar. Guan Xiaoyu apertou seus pequenos punhos. 339 Sênior Mestre local, mesmo que seja um porco, eu o farei inteligente. 340 Olhando para minhas costas, ele se tornou mais determinado. Notei que ele sorriu e disse, 341 Sênior Mestre tem algo a dizer a você. Xuanji explicou as regras desta competição de novatos em detalhes. 342 Ao mencionar a proposta na reunião, Guan Xiaoyu ficou furioso. Droga! Eles estão claramente nos visando. 343 Sua qualificação é muito ruim. Seu reino é apenas Qinpo Zongtian, o que é insuficiente para obter qualquer uma das armas dos 3 reinos. 344 Em contraste, os gênios dos 3 soberanos provavelmente têm um cada um. Quando falei sobre o aumento da área de combate. 345 Ele não pôde deixar de dizer com orgulho. A raiva em seu coração de repente ardeu como fogo. Quanto maior a área, mais vantajoso será para o porco e cachorro inigualáveis. 346 Isso é muito irritante. Guan Xiaoyu rangeu os dentes. Sênior Mestre, você tem alguma sugestão? 347 Eu sorri com orgulho. Claro que sim. O Sênior Mestre não é um tolo. Guan Xiaoyu ficou animado imediatamente. 348 Sênior Mestre, diga logo. Apontei para o velho boi amarelo não muito longe. A sugestão do Sênior Mestre é lutar com animais de estimação. 349 Guan Xiaoyu, o que você acha? O Sênior Mestre não é incrível? Embora o cultivo dos 3 soberanos tenha suas próprias vantagens. 350 Mas eles não têm animais de estimação. Esta é a sua desvantagem. Eu disse com orgulho. Neste momento, Guan Xiaoyu, acalmá-lo, e mesmo em muitos momentos, o poder que ele exercia excedeu em muito o escopo de compreensão de Guan Xiaoyu sobre cultivo.
Seria realmente uma técnica divina? Em seguida, Guan Xiaoyu ficou profundamente emaranhada. Um ar se transforma em 3 puros, tão poderoso, devo desistir do arco demônio de 9 revoluções? Hesitou por muito tempo, ele suspirou lentamente. Esqueça, vou praticar primeiro para ver. Isso significa que um ar se transforma em 3 puros, significa que ele deve abandonar o cultivo demoníaco familiar. Pisando em um caminho desconhecido, o risco é muito grande. Vários dias se passaram, e ele finalmente consolidou seu reino. Sua compreensão de como um ar se transforma em 3 puros e arco demônio de 9 revoluções também entrou em um novo nível. Ele tem uma forte sensação. Parece que essas duas técnicas de cultivo se complementam, e se ele desistir de qualquer uma delas, ele está destinado a não conseguir continuar praticando. Ao abrir a porta, a luz do sol há muito esperada caiu sobre seu corpo, quente e confortável. Tudo era o mesmo de antes. Ele voltou para a encosta, ainda o mesmo cenário familiar, não podia ser mais familiar. No fundo de seu coração, o mistério que acabará de brotar em relação ao Sênior desapareceu instantaneamente. Como o Sênior poderia ser um cultivador oculto? Essas ervas espirituais foram dadas pelo mestre, nada mais. O mesmo vale para as técnicas e armas. Pelo menos Guan Xiaoyu nunca viu um mestre assim, que pode ficar mais forte apenas pastando gado e cães todos os dias. É por causa de sua pouca aptidão? Parece que o Sênior no passado certamente sofreu muita dificuldade, por isso desistiu de si mesmo. Guan Xiaoyu apertou seus pequenos punhos. O irmão mais velho local, mesmo que seja um porco, o irmão mais velho local o tornará inteligente. Olhando para as minhas costas, o seu olhar tornou-se cada vez mais firme. Notei que ele sorriu e disse: "O irmão mais velho tem algo para lhe dizer." Xuanji explicou detalhadamente as regras da competição de novos recrutas deste ano. Ao mencionar a proposta na reunião, Guan Xiaoyu ficou furiosa. Malditos, eles estão claramente a apontar para nós. A sua postura é demasiado má. O seu nível de cultivo acabou de romper o céu marcial, o que é insuficiente para obter qualquer uma das armas das 3 eras. Em contraste, os gênios das 3 veneráveis provavelmente têm um cada um. Quando mencionei que a área de combate aumentou, ele disse orgulhosamente, a raiva nas profundezas do meu coração ardeu instantaneamente. Quanto maior a área, mais vantajoso será para o inigualável porco e cão. Isto é demasiado irritante. Guan Xiaoyu rangeu os dentes. Irmão mais velho, não tem nenhuma proposta? Eu ri orgulhosamente. Claro que tenho. O irmão mais velho não é parvo. Guan Xiaoyu ficou imediatamente animada. Irmão mais velho, apresse-se e diga. Apontei para o velho boi por perto. A proposta do irmão mais velho é lutar com animais de estimação. Guan Xiaoyu, e aí? O senhor irmão não é incrível? Embora os 3 veneráveis tenham suas próprias especialidades, eles não têm animais de estimação, essa é a desvantagem deles. Eu disse orgulhosamente. Neste momento, Guan Xiaoyu ficou sem palavras. Será que estou exigindo muito do meu Xixiun? Afinal, ele é apenas um mortal. Se eu realmente perder esta competição, o máximo que faremos será levar o Xixiun e deixar a seita Wuji, encontrar um lugar para praticar em silêncio. HMPH, a pequena seita Wuji. Eu realmente não me importo. Com a decisão tomada, a sugestão do Xixiun não importa mais, trazer os animais para lutar. Desde que ele goste. No dia seguinte, quando o som baixo do sino ressoou no início da manhã, rasgando o céu, o som era longo e profundo. Muitas figuras já haviam se reunido na praça cedo pela manhã. Hoje é um bom dia para a competição de novatos. Discípulos das 4 montanhas se reuniram para assistir. Fui eu quem sugeriu trazer os animais de estimação. Os 3 mestres das montanhas estavam um pouco preocupados no início. Mas quando viram Guan Xiaoyu entrando com o velho touro amarelo, a preocupação desapareceu instantaneamente e eles ficaram de bom humor. Eu me sentei preguiçosamente nas costas do touro, com uma expressão extremamente despreocupada, e ainda segurava o cachorrinho preto no meu colo. Os olhares de todos se voltaram para o que Guan Xiaoyu estava confiando. Quando Guan Xiaoyu viu aquele vestido pela primeira vez, ela quase brigou comigo. Eu disse solenemente, Shimei, agora não é hora de você ser teimosa. Amanhã é a competição de novatos, você tem que vencer. Um dos nomes entre os primeiros colocados, caso contrário, nossa Qingfen será forçada a se fundir. Como o mestre não está aqui, só posso organizar desta forma. Guan Xiaoyu abriu os olhos arregalados e perguntou confusa, que relação este vestido tem comigo competindo amanhã? Claro, superficialmente, é apenas um vestido comum, mas na verdade, é uma armadura poderosa. Minha expressão era extremamente séria.
Guan Xiaoyu estava cheia de dúvidas. Xixion, você não vai me dizer que esta armadura foi costurada por você, ponto por ponto. Ela estava realmente à beira de um colapso, já era seu limite carregar o velho touro amarelo, e ela ainda tinha que usar um vestido tão antiquado para a competição. Eu sorri levemente, não se preocupe com esses detalhes. Nesse momento, todos riram. Haha, Kingfen é muito engraçado, eles realmente trouxeram um boi para participar da competição? Olhem para aquele vestido. Ai, ai, como ela teve a coragem de usá-lo. Ela é simplesmente o alívio cômico do mundo do cultivo. Incrível, realmente incrível. As discussões umas sobre as outras. Os risos desenfreados soavam incessantemente como uma maré. No entanto, eu os ignorei completamente. Fingi não ver. Eu não me importava com isso. Desde que Guan Xiaoyu pudesse conquistar uma das primeiras posições, todas as zombaria e risadas seriam esmagadas em pó. O poder forte é a verdade eterna e imutável. E a piada que estava acontecendo neste momento, meu rosto estava calmo como água. Segurando o cachorrinho preto, caminhei firmemente em direção ao topo da praça. O mestre da montanha de gelo e neve riu sem controle. Shiji Shen, você cultivou esse seu boi muito bem. Eu sorri e respondi, isso é porque a grama em Qinfen é deliciosa. Você deu um nome para ele? O mestre da montanha das 1000 flechas olhou para mim com um leve sorriso no rosto. Acho que ele deveria ter um nome próprio, afinal, ele é parte de Qinfen. Claro, o nome dele é Lao Huang. Minha resposta foi calma e imperturbável, e Baili Jiansan, ao meu lado, não pôde deixar de ter um espasmo nos cantos da boca. Haha, o mestre do vento gelado riu alto. Que nome legal! Eu naturalmente posso ouvir o escárnio em suas palavras, mas não me importo. Ainda digo o mesmo, apenas a força poderosa pode provar tudo, e todos que confiam no velho boi pagarão um preço pesado por isso. Baili Jiansan, de boca cheia, baixou a voz e perguntou. O que diabos está acontecendo? Qinfen nem vai preparar uma roupa para Guan Xiaoyu? Nem mesmo mantém a imagem mais básica? Isso é um sinal de que eles vão desistir da competição? A que ponto ele está desapontado comigo? Quando um sino claro de latão soou acima da praça. O silêncio caiu sobre toda a praça instantaneamente. Um diácono de meia-idade saiu lentamente e introduziu algumas regras da competição com voz clara. A maioria dos princípios permaneceu inalterada, apenas algumas poucas foram modificadas. Em seguida, veio o modo de batalha, onde um discípulo do pico Jiuli enviaria um discípulo para aceitar o desafio de um discípulo do pico Vanjian, e o vencedor enfrentaria o desafio de um discípulo do pico Bingshui. Por último, seria a vez do pico Qinfen, com a ordem sendo pico Jiuli, pico Vanjian, pico Bingshui, pico Qinfen. Ou seja, a cada 3 rodadas, o pico teria que enviar um discípulo para lutar. Quem perdesse seria completamente desqualificado. E quem ganhasse entraria na próxima fase. Claro, você também pode optar por continuar lutando, com 2 opções disponíveis. Primeiro, permitir que as pessoas se preparem para a próxima fase. Segundo, conservar a força dos discípulos desta montanha, continuar lutando e assim consumir o poder do inimigo. Na nova geração da seita Wuji, havia mais de 200 discípulos. Após a primeira rodada de sorteios, cada pico teria que passar por cerca de 50 lutas. Pico Jiuli, pico Vanjian, pico Bingshu estavam bem, eles tinham muitos discípulos novos e a distribuição não era uniforme. Mas Qinfen tinha apenas Guan Xiaoyu, o que significava que, na primeira rodada, Guan Xiaoyu teria que enfrentar 50 lutas sozinho. E ela tinha que passar por 3 rodadas de lutas, quase 90 no total. Somente entrando na 4ª rodada de lutas, haveria chance de competir pelos 10 primeiros. Além disso, ela não poderia perder nenhuma dessas 90 lutas. Quão injusto isso era! Mas Guan Xiaoyu nunca acreditou que haveria justiça neste mundo. Porque ele é o imperador demônio. Eu o observei silenciosamente, com um olhar firme. Maninha, esta é sua primeira provação. Independentemente de ganhar ou perder, o irmão sênior ficará firmemente ao seu lado. A única coisa a comemorar é que nem todos os novos discípulos entraram no reino da quebra do oceano. A força de Guan Xiaoyu no reino da quebra do oceano, 7º céu, é suficiente para esmagar mais de 80% dos novos discípulos. Das 90 lutas, ela só precisa enfrentar cerca de 20 com seriedade. Que comece a luta! A voz retumbante do diácono de meia-idade ecoou no céu da praça. O primeiro a lutar é o novo discípulo do pico Jiuli. O desafiante é o discípulo do pico Vanjian. Como a primeira partida da competição de novos discípulos.
A batalha dos dois, naturalmente, chamou muita atenção, mas a batalha terminou rapidamente, afinal, a batalha mal havia começado. Eles não usariam facilmente seus trunfos mais poderosos, e os que podiam lutar no início eram na maioria discípulos novatos que ainda não haviam quebrado o reino. Cerca de 10 minutos depois, finalmente foi a vez do Pico Kingfin subir ao palco. A atmosfera no local mudou drasticamente, e a maioria dos olhares se voltou para Guan Xiaoyu. Por um lado, era a curiosidade. Não disseram que a aptidão dessa garotinha era muito ruim? Como ela conseguiu quebrar o reino? Por outro lado, eles queriam muito ver até onde Guan Xiaoyu poderia ir. Os três líderes de pico pareciam calmos, mas com um sorriso quase imperceptível em seus rostos. Bai Li Jiansan assentiu silenciosamente. Guan Xiaoyu saiu sem hesitar, olhou para o oponente e disse sucintamente: "Desista." O jovem ficou surpreso e disse: "Você quer que eu desista antes mesmo de lutarmos? Isso não é um pouco demais?" Vendo que Guan Xiaoyu não queria perder tempo com ele, ele agitou a mão, a espada de madeira caiu com um estrondo, e a força era tal que ele não conseguia suportar. Ele foi gravemente ferido no local. O jovem espumou pela boca e desmaiou diretamente. Parece que essa garotinha ainda tem alguma força. Quebrar o reino da quarta camada celeste, no início, pode realmente esmagar muitos discípulos novatos. Mas é difícil dizer mais tarde. A primeira vitória de Guan Xiaoyu não surpreendeu as pessoas. Afinal, o Pico Kingfin tem apenas um discípulo novato, e todos os recursos de cultivo estão concentrados nele. Mesmo um porco poderia exibir um pouco de força. O oficial de meia-idade Hong disse em voz alta: "Guan Xiaoyu do Pico Kingfin venceu. Quem mais está por vir?" Guan Xiaoyu interrompeu-o sem hesitar: "Eu escolho continuar lutando." Todos ficaram chocados. Os três líderes de pico, que antes pareciam calmos, ficaram instantaneamente agitados. Por mais inadequado que Guan Xiaoyu fosse, ele ainda era um cultivador da quarta camada celeste. Se ele insistisse em continuar lutando, então os três picos não poderiam enviar discípulos novatos de baixo nível, e poderiam enviar aqueles da quarta camada celeste ou superior. Até mesmo aquelas poucas pessoas que são os trunfos dos gênios. Mas o torneio de novatos acabou de começar, e nem mesmo a primeira rodada terminou. Enviar trunfos precipitadamente pode afetar seriamente a disputa pelas 10 primeiras posições. Além disso, lutar continuamente não é uma escolha sábia para Guan Xiaoyu. O que ele está buscando? "Xiaoyu, você não vai descansar um pouco?" O líder do Pico Bai Li forçou um sorriso. "Você acabou de passar por uma grande batalha. Deve estar cansado, certo?" "Sim, sim." O líder do Pico Van Jian também se atreveu a intervir, enquanto o líder do Pico Bai Li Jiansan tinha uma expressão estranha. "Sim, sim." O mestre do Pico das 10.000 espadas até ousou falar em nome de alguém, enquanto os 100 Li Jiansan ao lado dele tinham expressões estranhas. Eles o varreram com o olhar, e em Xian Wang parecia calculista. "Esse cara, desde que entrou aqui, ele tem estado calmo o tempo todo, como se estivesse confiante de que Guan Xiaoyu venceria entre os 10 primeiros. Guan Xiaoyu sorriu radiantemente. "Não precisa, não estou nem um pouco cansada." "Isso é uma questão de cansaço?" O torneio de novatos acabou de começar. Você está forçando eles a usarem seus trunfos, e quando a força dos trunfos se esgotar quase completamente, e no final restar apenas um bando de discípulos novatos que não romperam o reino, como eles vão continuar jogando? Os rostos dos três guardiões ficaram tão escuros quanto o fundo de uma panela. Eles olharam para Wang em uníssono. "Irmão Shen, eu acho que Xiaoyu, ela acabou de terminar uma luta. Ela poderia realmente descansar." Os três guardiões tinham outra opção, que era despachar um gênio para lutar, e eliminar Guan Xiaoyu diretamente. Mas o problema é, quem ousaria correr esse risco? E se esse gênio perdesse, o que aconteceria? Mesmo que não enviassem um gênio, escolheriam discípulos que romperam o reino de Wushongtian, nível 7 de cultivo. Para lutar contra Guan Xiaoyu, isso também seria uma coisa extremamente arriscada. É preciso saber a quantidade de força de combate de alto nível. Tem uma importância extraordinária para a disputa do primeiro lugar mais tarde. Guan Xiaoyu estava agindo mimada neste momento crucial. Os três guardiões ficaram naturalmente inquietos, e o persuadiram com boas palavras, como se o torneio estivesse apenas começando. "Você pode descansar um pouco primeiro", e explicaram em detalhes os malefícios de lutas consecutivas, etc. Quanto a mim, eu sorri sem dizer nada. Guan Xiaoyu revirou os olhos secretamente, pensando em seu coração.
Ainda bem que o irmão sênior estava preparado. Com a personalidade direta dele, ele naturalmente não pensaria nessa estratégia brilhante. Porque no fundo do Imperador Demônio, nunca houve medo, mesmo diante de 9 combates consecutivos. Ele só gritaria bravamente: venha, me mate. Caso contrário, vou esmagar todos vocês. Vendo os 3 guardiões com olhares ansiosos, ele se lembrou da minha instrução. Se os 3 guardiões não quiserem que você continue lutando, faça uma exigência. Guan Xiaoyu levantou a cabeça e disse com um sorriso: não continuar lutando também serve. Ao ouvir isso, os 3 guardiões gritaram em uníssono, olhando para cá. Ele então se virou, me mandando entrar diretamente na terceira rodada do torneio. Se nada der errado, os 3 guardiões, para preservar a força de combate de alto nível, eles definitivamente concordarão com este pedido, porque na terceira rodada, quase todos são novatos que romperam o reino. E naquela hora, qualquer discípulo que os 3 guardiões enviassem seria capaz de te derrotar. Guan Xiaoyu estava cheia de indignação. Eu sou tão ruim assim? Respondi sorrindo. Essa é a ideia de Sanfen. Mesmo que você chegue à 4ª rodada por sorte, você enfrentará discípulos novatos mais fortes. Nesse momento, sua taxa de eliminação será maior, para Sanfen. Você só precisa não ficar entre os 10 primeiros, então eles escolherão comprometer e tentarão derrotá-lo na terceira rodada. Para eliminá-lo, e a força de combate de ponta e os gênios que eles reservarem começarão a competir pelos 10 primeiros, ou até mesmo pelo primeiro lugar. Guan Xiaoyu percebeu subitamente. Quanto mais ela pensava, mais chocada ficava, e mais achava que o irmão mais velho, que parecia desmotivado, era muito estranho. Uma vez que esse plano fosse implementado, ele economizaria a maior parte de suas lutas. Está apertado para urinar? Irmão mais velho é realmente inteligente. Guan Xiaoyu disse sorrindo. Então posso não usar essa saia? Ele é tão feio. Recusei categoricamente. Não pode. Eu disse. É uma armadura poderosa. Embora ainda não esteja formada, pode bloquear a maior parte dos ataques abaixo da alma. Então se esforce. Uma saia pode bloquear ataques abaixo da alma. Não significa que ele é invencível no reino de quebra do oceano? Guan Xiaoyu zombou. Pensou consigo mesma, sentindo que o irmão mais velho estava insultando sua inteligência. Ele fez esse pedido. E toda a plateia ficou em alvoroço imediatamente, muitos jovens discutindo entre si, achando que ele estava sonhando acordado. No entanto, os 3 mestres do vento, após uma breve reflexão, concordaram com seu pedido. Bai Lijian olhou para os 3 olhos. Ele captou aguçadamente uma aura incomum, sempre sentindo que algo estava escondido aqui. Guan Xiaoyu sorriu, arrastando a longa saia e puxando o velho Boi Wanguan para o lado. Com o tempo passando silenciosamente, em um piscar de olhos, já se passaram pelo menos 5. A batalha do primeiro ciclo finalmente terminou, seguida pelo segundo ciclo, e Guan Xiaoyu abaixo. Estava se dedicando a estudar a saia em seu corpo, mas não importa como ela manipulasse, ou como tentasse senti-la, a conclusão sempre era um item comum. Ela é apenas uma saia comum, exceto que a matéria-prima é um pouco especial, ela não conseguia ver nada de especial. Em outros aspectos, era tudo muito normal. O segundo ciclo também terminou rapidamente, eliminando muitos novatos que não haviam quebrado o oceano. Quando o gongo de latão soou lentamente novamente, significando a batalha do terceiro ciclo. O espetáculo está prestes a começar. Guan Xiaoyu sorriu sinistramente e levantou a cabeça, sentindo uma ponta de expectativa ansiosa. Que bom! Antes, ele estava cheio de hesitação. Um honrado imperador demoníaco estava prestes a lutar contra um bando de pirralhos, o que era uma humilhação. Mas agora, ele estava cheio de expectativa. O próximo é Qingfen, Guan Xiaoyu, lutando contra Bing Xuefengliu. A voz rouca do homem de meia-idade ecoou de repente. Ele arrastou sua longa túnica novamente e correu de volta para o campo de batalha com o velho boi, sem pressa. Guan Xiaoyu perguntou, qual é o seu nível? Liu Qi respondeu, um nível do segundo estágio da queda do oceano. Então você admite a derrota, disse Guan Xiaoyu sem hesitar. Há uma diferença de 3 níveis. Precisa mesmo lutar. O rosto de Liu Qi empalideceu, mas seus olhos estavam cheios de determinação. Minha força foi conquistada a cada passo, com árduo cultivo. Você quer dizer que meu nível foi alcançado comendo? Guan Xiaoyu bufou. E rapidamente desembainhou sua espada de madeira, atacando. Devido à diferença de nível e à grande disparidade de força,
Liu Qi não teve chance de revidar e foi derrotado imediatamente. O homem de meia-idade deu um passo à frente e disse, facilmente, Guan Xiaoyu, restando apenas um. Em seu coração, ele duvidava. É apenas uma seita, Qin Fen. Não pode ser tão pobre, a ponto de nem ter uma arma decente para trocar. Para empunhar uma espada de madeira. Qual o significado disso? Eu ri e respondi, eu sou o Qin Bai Li Jianshan. Os três senhores do vento trocaram um sorriso. Como diz o ditado, estável. Logo, chegou a vez de Guan Xiaoyu novamente. O oponente era um cultivador do terceiro estágio da queda do oceano. No entanto, ainda havia uma diferença em relação a ela, que estava no quinto estágio da queda do oceano. Guan Xiaoyu ergueu sua espada de madeira e desferiu um golpe poderoso. Dentro daquela espada de madeira, lentamente se formaram 4 auras de espada distintas. Ela hesitou por um momento. Bai Li Jianshan, com seus olhos aguçados, captou isso e franziu a testa. Os três senhores do vento arregalaram os olhos e me perguntaram, discípulo Shen, ela já cultiva o caminho da espada? E eu respondi, não, ela apenas cultivou uma técnica de arte marcial. Entendido. O senhor do vento das 10.000 espadas. Sussurrou aliviado em seu coração, pensando que era apenas uma ilusão. A vantagem de Mu Wei ainda existia. No entanto, no terceiro ciclo de batalhas, Guan Xiaoyu, enfrentando Quando um cultivador do quinto nível do céu quebrado apareceu, ele exibiu uma série de sombras de espada com um ímpeto formidável. Vendo uma energia espiritual majestosa explodir ao redor, o sujeito do quinto nível do céu quebrado foi imediatamente gravemente ferido. Ela ficou completamente confusa, renascida e recém-iniciada no cultivo. Como ela, que nunca havia tocado em artes de espada, pôde exibir sombras de espada? Todos na praça, em cima e embaixo, ficaram boquiabertos. O mestre do vento das 1000 espadas, arregalando os olhos, disse, Mestre Shen, você não disse que ela não cultivava artes de espada. Em Qin Fen, frágil, uma garotinha com qualidades extremamente pobres, conseguiu entrar no quinto nível do céu quebrado em pouco mais de meio ano. Essa situação pode ser ignorada. Afinal, Qin Fen só tem ela como nova discípula. Desde que Qin Fen esteja disposto a gastar recursos e investir totalmente, ela poderá aumentar seu nível em alguns estágios de qualquer maneira. No entanto, as artes de espada são diferentes. As artes de espada exigem compreensão e prática contínua. Se não houver talento suficiente em artes de espada, será necessário gastar muito tempo se dedicando ao cultivo. Somente assim é possível exibir sombras de espada. Mas suas qualidades são tão ruins e seu talento tão comum, como ela conseguiu empunhar sombras de espada? O mestre do vento das 1000 espadas mal conseguia acreditar em seus próprios olhos. Seus olhos quase saltaram para fora. Eu disse calmamente, a técnica deixada por meu mestre é extremamente peculiar, e as leis de Dão dentro dela são abrangentes. A irmã Marcial Júnior, inadvertidamente, exibiu sombras de espada. É compreensível. No entanto, essas são apenas sombras de espada que surgiram por sorte. Não é garantido que apareçam na próxima vez. É realmente assim? O mestre do vento das 1000 espadas estava cheio de dúvidas. Quando chegou à quarta batalha, Guan Xiaoyu de repente desferiu uma poderosa espada, e sombras de espada enormes e turbulentas explodiram rapidamente. Ela ficou completamente chocada e pasma no local. O mestre do vento das 1000 espadas também arregalou a boca em espanto. Sorte? Você já viu algo assim? Quem teria tanta sorte, sem cultivar artes de espada? Ainda consegue exibir uma sombra de espada tão poderosa? O líder da seita e os 3 líderes de pico voltaram seus olhares para mim novamente. Eu arqueei uma sobrancelha e disse despreocupadamente, a irmã Marcial Júnior tem muita sorte. Felizmente, Guan Xiaoyu não ouviu isso, caso contrário, ela certamente refutaria com raiva, não é minha culpa. Assim que ela pegou a espada de madeira, uma poderosa sombra de espada estava ansiosa para explodir. Era impossível pará-la. Ela suspeitava seriamente que havia sombras de espada escondidas dentro desta espada de madeira. Mas não era apenas uma espada de madeira comum? O poderoso coração da via da espada de Mu Wei de repente tremeu violentamente. Não só isso, o profundo vento gelado não parava de tremer. Ela se lembrou de todas as cenas anteriores, e percebeu que o vento de gelo não queria lutar, mas sim temer que essa garotinha fosse realmente complicada. Do outro lado, Porco e Cachorro incomparáveis observavam atentamente o campo de batalha. Em comparação com a preocupação de Mu Wei, ela parecia mais calma e composta.
O mestre do vento propôs expandir o alcance do campo de batalha para 500 metros, o que, para ela, era uma vantagem imensa. Sob uma vantagem tão significativa, mesmo diante de qualquer gênio, ela poderia lutar com calma, mesmo contra essa garotinha sinistra à sua frente. Nangonju estreitou os olhos e disse desdenhosamente, uma espada poderosa, mas eu tenho armadura. Sua espada de madeira não pode quebrá-la. O homem de meia-idade finalmente reagiu e gritou. Discípula Qinfen, Guan Xiaoyu, venceu. Bai Lijianshan não pôde deixar de perguntar, sobrinho Shen, que método de cultivo ele está usando? Apenas uma técnica de cultivo de alto nível, deixada pelo mestre antes de partir, chamada Sanqin ou algo assim. Sanqin? Que tipo de método de cultivo é esse? Bai Lijianshan franziu a testa, confuso. O mestre do vento gélido disse. Entre os métodos de cultivo de alto nível, existem Angon Yun e Jishu. O método de cultivo é circular o corpo celestial. E os métodos de Seudantian, equivalentes à base do cultivador. Gon e Jishu são Gon e Jishu métodos. Os dois geralmente não são compatíveis, a menos que, quase ao mesmo tempo, os mestres do vento disseram, este método de cultivo não seria um método de baixo nível. O nível de métodos de cultivo é dividido em baixo nível, alto nível, nível celestial baixo, caminho do rei, caminho do imperador, caminho sagrado e o supremo número da terra. E entre os métodos de cultivo de baixo e alto nível, eles não são compatíveis com o Gon Jishu, somente métodos de nível baixo ou superior. Só existirão essa possibilidade. Bai Lijianshan pareceu pensar nisso também, e olhou para mim atentamente. Eu abri levemente a boca, com uma expressão de confusão e desespero. Eu não sei, esses métodos de cultivo que o sistema gerou. Quem poderia saber o nível? Os três mestres do vento perderam a calma imediatamente. Guan Xiaoyu cultiva um método tão poderoso. Mais a força de romper o oceano e reverter o céu, para eliminá-la na terceira rodada de batalhas. Temo que não seja tão fácil. E a partida da terceira rodada de batalhas, restam apenas algumas. Ou seja, para eliminar Guan Xiaoyu, eles devem lidar com as próximas partidas com seriedade e cautela. Mas se não forem sérios, parece que não será suficiente. Se gênios não forem enviados, será apenas para Guan Xiaoyu acumular registros de batalhas. Guan Xiaoyu venceu mais algumas partidas seguidas. Os três mestres do vento entraram em pânico. O mestre do vento do vinho transmitiu secretamente. Tio Júnior, seu vento gélido tem que mostrar alguma habilidade real. O mestre do vento das 1000 espadas também transmitiu apressadamente. Absolutamente não deixe essa garota entrar na quarta rodada. Caso contrário, ela pode muito bem romper nossas defesas. Se ela invadir a linha de frente, será um grande problema. Sugiro que você, Nangonju da Rocha de Gelo e Neve, enfrente Guan Xiaoyu. O mestre da Rocha de Gelo e Neve revirou os olhos e reclamou. Por que você não deixa Movei lutar? No máximo, admitirei a derrota mais tarde e deixarei Movei avançar para lutar contra Guan Xiaoyu. O mestre da Rocha das 10.000 espadas ficou furioso a ponto de quase vomitar sangue. Aquela garota cultiva uma técnica poderosa e possui um caminho de espada tão poderoso. Você quer que Movei lute? Apenas se ela puder derrotar Guan Xiaoyu. Ela está sendo enganada. Pelo que a intenção da espada de Guan Xiaoyu explodiu agora. O caminho da espada de Movei não é páreo para ela. O único que pode competir é provavelmente a arma das 3 esferas em sua mão, lâmina congelada. Ela continua transmitindo poder. Nangonju cultiva seu corpo e sua carne, e sua espada de madeira não pode quebrar. A defesa física de Nangonju. Ela pode vencer, vamos ver. Não pense que eu não sei. Que você também deu aquela armadura a Nangonju. Infelizmente, o mestre da Rocha de Gelo e Neve ficou apavorado. Se Nangonju perdesse, com o que minha Rocha de Gelo e Neve competirá pelo primeiro lugar? Um gênio para cada pessoa é também uma carta trunfo. É uma arma crucial para as 3 rochas competirem pelo primeiro lugar. Neste momento, quem seria tolo o suficiente para usá-la? Sem mencionar se ela pode vencer Guan Xiaoyu, e se ela consumir sua força, não seria uma vantagem para as outras 2 rochas. Esta negociação finalmente falhou. Os 3 mestres de rocha tinham rostos sombrios e ninguém mais falava um com o outro. Logo, a última rodada de combate chegou. O diácono de meia-idade disse em voz alta, Udahai, discípulo da Rocha das 10.000 espadas. Contra Guan Xiaoyu, discípula da Qinfen. Comece agora. Se Guan Xiaoyu vencer esta rodada, ela entrará com sucesso na quarta rodada.
No entanto, depois de várias rodadas de combate, seu estado obviamente havia diminuído, seu rosto estava um pouco pálido, e seus olhos não eram mais tão claros e brilhantes. Muitas pessoas notaram isso. O Dahai sorriu suavemente. Eu quebrei seu Shontian, você admite a derrota. Parecia haver uma reviravolta. Os três mestres de rocha agiram discretamente, secretamente felizes em seus corações. Guan Xiaoyu, no entanto, revirou os olhos. Por que eu admitiria a derrota? Seu estado não está bom, o consumo de Tianti é muito grande, e eu sou um nível acima de você. Você certamente perderá esta batalha. O Dahai parecia muito confiante. Quem te disse que meu estado não está bom? Guan Xiaoyu parecia desdenhosa. Na verdade, o estado dela em seu corpo está se recuperando rapidamente. Mais rápido do que o normal, mas ela lutou muitas partidas e o consumo é considerável. Gastos maiores que os ganhos. Mas uma coisa é certa, essa rápida recuperação deve estar relacionada a mim, não por causa da técnica de como a respiração se torna 3 puros. É a espada de madeira ou aquela vaca? A saia que ela está usando é apenas uma armadura. Não existe essa função mágica. Ela me lançou um olhar, vendo meu rosto calmo como água. Desista! O Dahai rugiu com raiva, e os rostos dos três mestres de vento nas transmissões ao vivo mostraram sorrisos. Mas no momento seguinte, Guan Xiaoyu rapidamente pegou uma pílula espiritual e a engoliu sem hesitar, em apenas alguns instantes. Seu estado se recuperou instantaneamente. Os sorrisos dos três mestres de vento congelaram. Se não tivessem visto errado. Aquela pílula espiritual era uma pílula espiritual que excedia a categoria de alto nível, nível 4 ou nível 5. Uma pílula espiritual de valor inestimável como essa. Que nem eles poderiam fornecer, como o pequeno Qinfin poderia ter. Aquela garotinha engoliu sem piscar os olhos. Que desperdício! Guan Xiaoyu deu um sorriso orgulhoso. Ok, agora você está apenas um pequeno reino acima de mim, mas não importa. Ruibi correu freneticamente com sua espada de madeira, suas longas vestes esvoaçando ao vento, com uma aura etérea indescritível, mas também com um toque cômico. O Dahai então se virou, cerrou os dentes e explodiu com toda a força. Embora ele não pudesse conjurar sombras de espada, sua espada era imensamente pesada, e ele a desdobrou. Ele estava confiante de que poderia ferir Guan Xiaoyu, a menos que ela escolhesse revidar. Mas, para sua surpresa, Guan Xiaoyu não se preparou para se defender. Sua grande espada de ferro atingiu o corpo frágil de Guan Xiaoyu. Plang, faíscas voaram, e foi bloqueada. Bloqueada pelo vestido em ruínas? O Dahai ficou instantaneamente estupefato.